Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André. Eu sou a Cris, aqui da TV Beira-Mar. Estamos aqui direto de Palmares do Sul, Quintão, mandando um abraço aí para todos, até a Summit TV, nossos amigos, nossos parceiros, canal 6 da Claro TV. Hoje estamos aqui com uma presença de uma pessoa muito incrível, um trabalho incrível que ela tem nessa cidade. E eu vou deixar já as apresentações diretamente para ela já. Dona Rosaura, como é que está a senhora? E diz para nós quem é a Dona Rosaura. Boa tarde, eu sou a Rosaura, né? Eu sou mãe, eu acho que em primeiro lugar, né? Uma mulher mãe, já de 4 filhas, tenho 4 netos, né? E uma rapinha autista, né? E como professora, eu sou professora, trabalhei 30 anos na rede privada em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. Trabalhei mais uns 25 anos como coordenadora da Escola Marista, do Colégio Marista Rosário, né, de Porto Alegre. E quando me aposentei, nós resolvemos morar aqui na nossa casinha da praia, né, com a nossa menina, que nessa época a Ana Paula tinha uns 2 aninhos de idade. E como professora de rede privada, né, eu sou formada inicialmente no magistério, depois eu cursei a faculdade de pedagogia, que na minha época eu me formei em 1982. A gente fazia licenciatura plena com habilitação em supervisão escolar. Tá? Aí eu trabalhei, iniciei com alfabetização, eu trabalhei com preparação para as futuras professoras, as normalistas. Depois eu fui a coordenadora, então, do Colégio Marista Rosário. Me aposentei, viemos para a praia. A nossa menina, no decorrer do seu desenvolvimento, posso ir continuando? Sim, pode. No seu desenvolvimento, nós fomos observando algumas diferenciações, né, das suas características. E aí nós fomos buscar essas orientações melhores com o médico, né, com um especialista. Não é nada fácil no início, nós pais, né, a gente constatar algumas diferenças, né, no desenvolvimento infantil de nossos filhos. Meu marido no início dizia assim, morto quer botar defeito na nossa filha. Não, de maneira nenhuma. Nós pais não queremos colocar defeito. Nós queremos enxergar na sua amplitude, né, cada criança, cada ser com seu desenvolvimento e poder ajudar, né? Foi aí que eu me deparei, que a gente foi conhecer o autismo, o transtorno do espectro autista, que há 19 anos atrás era muito difícil. Era muito difícil para os médicos neurologistas, né? Diagnosticar, porque até então na esfera médica era mais colocado como um transtorno global de desenvolvimento, né? E não uma coisa específica, e sim que havia diferença nesse desenvolvimento. E aí a caminhada iniciou. E foi com o marco da Aninha que eu comecei aqui, a professora Rosaura, que então estava acostumada com um ritmo de educação, a ter um outro olhar na educação, porque os meus estudos então voltaram para uma diferenciação e não em rótulos, mas que até então a escola tradicional, né, é aquele padrão, né, que todo mundo tem que aprender no mesmo tempo, da mesma maneira. E como é difícil aceitar
a outra criança do jeitinho dela, né? E eu vivi isso muito tempo. Imagine, eu, uma coordenadora, né, de uma escola que por muitos anos eu também neguei um acolhimento, né, de características diferenciadas. Pois é, essa era praticamente a primeira pergunta que eu ia fazer para a senhora. Como é que foi encarar aquele primeiro diagnóstico? Hoje em dia tem muitas mães que eu acredito que elas não... Eu acho que ninguém sabe encarar esse diagnóstico. Talvez, eu não sei nem se o médico sabe também como passar isso para a mãe, né? Como é que foi para a senhora encarar? Porque a Aninha já tem quantos anos? 19. 19 anos. Então 19 foi há 19 anos atrás. Então era outra mentalidade, né? Como é que foi para a senhora e como é que é nos dias de hoje? Veja assim, antigamente, há 19 anos atrás, exatamente, né? Até os médicos, eles não tinham muita clareza sobre o autismo, porque assim, ó, o autismo, o transtorno, ele nasceu da esquizofrenia, né? Dali é que com os estudos, os aprofundamentos, que o médico inglês, um grande especialista, que conseguiu então diferenciar um esquizofrênico e um TEA, né? E sem dúvida nenhuma, nós pais, quando nós temos um bebê, ninguém está preparado para receber um diagnóstico atípico, um diagnóstico que fuja aos padrões normais, que toda criança com 9 meses já senta sozinha, que toda criança balbucia, que toda criança vai repetir, né, o que a mamãe apontar, ela também vai apontar. E quando tu começa a te deparar que o teu filho não está fazendo isso, opa, o que está acontecendo, né? E quando, assim, ó, há 19 anos atrás, os médicos não fechavam um diagnóstico tão rápido como agora, porque o conhecimento é outro. E não é modismo, como dizem quando às vezes eu escuto, agora todo mundo é autista. Não, gente, não é modismo, é conhecimento, é ciência, é evolução, é tempo de dar o tratamento à estimulação precoce, que no meu tempo, no tempo da minha menina, se perdeu. Se há 19 anos atrás nós tivéssemos todos os conhecimentos de hoje, Ana Paula estaria num outro processo de convivência social, de desenvolvimento cognitivo. Mas naquela época a gente não tinha. A ciência não estava evoluída. Então, hoje em dia, né, para uma mãe, há 19 anos atrás, assim, uma mãe aceitar que o seu filho tem as suas características próprias, dói para qualquer uma. Não vamos ser românticos que dizer, legal, ó, o meu filho é TEA. Não. Isso é um romantismo que não se aplica na vida atual, na vida real nossa. Porque toda a nossa vida é diferente. Nós temos um ritual de vida diferenciado. Nós não mandamos mais o nosso tempo. O nosso tempo é diferente do tempo de uma sociedade tradicional. O nosso tempo é de acordo com todo o processo do nosso filho em casa. Então, não é fácil para uma mãe
ser mãe de uma criança autista. Não é fácil para um pai ser pai de uma criança autista. Tanto é que a realidade hoje em dia é o quê? Raros pais que permanecem com as suas famílias, com os seus pares, com as suas esposas. Porque parece assim que o sexo mais frágil, a mulher, ela pode suportar tudo. O homem, dói muito, ele não pode ver o filho dele assim. Então ele sai. E aí a mãe fica. Quantas mães solo que tem isso? Mas, em contrapartida, nós também temos pais maravilhosos. Como um pai, o meu marido. Meu marido é um pai maravilhoso desde pequeno. E em escola eu também vejo, acompanho pais maravilhosos que estão ao lado das suas parceiras, dos seus filhos. Porém, são poucos. Porque é uma dor porque não há uma rede de apoio. Porque não é só a criança que precisa de terapias e de ajuda. É o casal, é a mulher, é o homem que precisa para que não se perca a sua família. Porque muda todo o movimento da casa. Por exemplo, tu tens uma rigidez de horário de almoço, tu tem uma rigidez de horário de dormir, tu tens uma rigidez se aquela criança tem um processamento muito sensível, auditivo, com sons, com ruídos. Então, isso tudo muda. Então, é uma vida diferente. É uma vida totalmente que foge do teu elo social. Porque a nossa vida social se perde. Se perde muito. Porque muitas vezes o casal não consegue sair para um jantar. Não consegue ir num shopping sozinho ou ir num cinema sozinho e tem que daí abrir mão de muitas coisas. E aí parte da grandeza humana desse ser, desse homem e dessa mulher. Eles estão preparados para abrir mão, porque ser mãe e pai, tanto de crianças típicas no seu desenvolvimento normal, nós já abrimos mão de várias coisas também. Imagine de um ser, que ele tem as suas características, que exige um maior tempo teu ainda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora assim, qual o momento mais difícil que marcou a senhora nessa jornada? Qual o momento mais difícil que a senhora há muito tempo, tu me fazendo essa pergunta, me reportei até aqui na praia, não na cidade, na praia. Eu moro ali no Rei do Peixe, e na rodoviária do Rei do Peixe, a Aurinha era pequena, e ela caminhava e com bastante dificuldade. E uma pessoa, uma senhora, me olhou e disse assim para mim: mas a tua filha vai ser normal, igual às outras? Isso marca uma mãe. E aí eu olhei para ela e disse: a minha filha vai ser tão feliz quanto qualquer outra criança. E aí a gente vê o despreparo de uma sociedade, O despreparo de, talvez, que ela também, não sei se era mãe ou futuramente pudesse ser mãe, de uma abordagem a uma mãe. Então, quantos cuidados nós temos que ter, com essas mães,
essas mães atípicas, Falta um bom essa acolhida, esse carinho, né, para essa mãe, porque tu perguntar para uma mãe assim, ela vai ser normal igual às outras? Provavelmente ela não era mãe, porque as mães sentem, né? Ou às vezes é por suas ignorâncias da vida, não é uma pessoa ignorante. Que tanto me marcou que Sim, isso aconteceu nunca mais esqueceu. há 18 anos, ou 17, a Aninha estava caminhando, no máximo deveria ter 2 anos, agora a Ana está com 19, que quando me perguntasse, foi a primeira coisa para uma mãe, a dor de uma mãe, escutar uma coisa dessa, né? Porque mãe é mãe. Não importa se o seu filho não tem um braço, um dedo, um olho, não enxergue ou não caminhe, ela é a mãe. Esse é a sua relíquia maior, é o seu filho, né? O que a senhora acha que mudou na cabeça da senhora, no coração da senhora, depois de passar a vivência do autismo na sua vida? De como é que mudou assim, a sua visão de mundo? O que a senhora pode falar para as pessoas que mudou? Eu não enxergo mais dessa maneira. Exato. Como eu disse assim, a minha experiência primeira como profissional tradicional, como educadora tradicional, que a gente vê tudo quadrado, tudo redondo, e a gente acha que as crianças não vão aprender, não é aqui o lugar delas. E o lugar é em todo lugar. O lugar de autista é em todo lugar. E eles vão aprender da sua forma, do seu jeitinho, de outra maneira, no seu tempo. Não precisa ser todo mundo no seu tempo, né? No meu tempo. Mas que cada um tenha essa oportunidade, esse espaço de ser acolhido para a aprendizagem. Então, o que mudou para mim enquanto profissional foi esse olhar mais apurado, mais carinhoso, e que cada um pode sim e vai aprender no seu tempo, não importa o tempo. Não tem que ser no meu tempo e nem no tempo do João. Tem que ser no tempo dele. Mas que ele tenha a oportunidade de aprender, porque é um direito dele. E a educação é assegurada desde a Constituição Federal. É um direito de todos e para todos a educação. Não é um privilégio para alguns a educação, e sim para todos. Então, mudou sim o meu olhar. O meu olhar foi de mais atencioso, mais amoroso, eu acho que mais criativo também, né? Que há várias formas de aprender. E foi também um olhar assim, de eu não parar de estudar. Eu vou fazer 66 anos e eu escutei há pouco uma pessoa quase que me dizendo assim: a senhora não se acha velha? Não, eu não me acho velha. Eu sou jovem. Enquanto Deus me der aqui, sabedoria e aqui amor para eu estudar e ajudar as crianças, eu vou estar assim, de mãos abertas, braços abertos para acolher essas crianças e fazer a diferença. Eu tenho outra pergunta para a senhora, assim, eu sei que a senhora já trabalha com as mães, já presta, né, essa atenção para as mães, daí eu queria saber como começou o projeto, esse foco de querer ajudar mais as mães. Acredito também que começou já porque a senhora é uma mãe atípica, né? E também um momento feliz que lhe marcou, que a senhora diz assim: não, através disso eu sei que tudo vai valer a pena. Então, um momento feliz que lhe marcou. De agora para frente eu não desisto e eu vou ajudar.
Quando nós resolvemos morar aqui definitivamente, né, na nossa casinha, que então já tem as suas dificuldades ainda, vocês imaginem 19 anos atrás, né? E que então não tinha a educação infantil como a gente tem atualmente, né? A EMEI, ali na Santa Rita, nós não tínhamos aqui. A única escola era a Escola Bento Gonçalves, e que o ensino naquela época era só a partir do 1º ano, não contemplava a educação infantil. E como nós tínhamos uma menina, né, pequena e atípica, eu tive a ideia, junto com meu marido, então, de a gente iniciar um voluntariado em casa, criando foi o Espaço Inclusivo, Espaço Alegria Inclusiva. Até hoje tem no Face ainda, o Espaço Alegria Inclusivo, onde nós iniciamos, eu e o Roberto, a oferecer um trabalho voluntário para algumas mães que também precisavam trabalhar e não tinha creches aqui. E as crianças ficavam, então, conosco, ali na nossa casa, nesse nosso espaço, aí nós construímos também, né? E fazia uma recreação, não era uma escola, era um espaço recreativo, né? Dessas crianças de convivência, onde o brincar, porque o brincar é muito importante. O brincar é o momento mais sério da nossa vida. É onde nós estruturamos a nossa personalidade. É através do brinquedo. E então nós resolvemos brincar com as crianças, unir essas crianças. E foi passando, e o que foi assim? A princípio, só era a Aninha que era atípica, certo? E a população foi crescendo e começou então a vir outras famílias aqui para a praia com outras crianças que se assemelhavam a um comportamento diferenciado. E aí nós passamos então por um segundo passo, porque abriu a EMEI, não havia mais a necessidade da nossa ajuda, no sentido, né? Tem a EMEI, e então nós começamos a fazer um trabalho voluntário só no sábado que eu realizava, porque daí eu também já estava trabalhando como professora aqui no município, e era na Bento, em anos iniciais. E ali eu comecei a fazer um trabalho voluntário com algumas mães atípicas, que eu fui conhecendo através da escola, e que no sábado nós nos reuníamos para conversar sobre as nossas necessidades, as nossas dificuldades. E como eu tinha um conhecimento um pouquinho mais devido aos estudos, eu podia então orientar um pouco essas mães no manejo com essas crianças, a questão da seletividade, a questão do brincar com essas crianças, porque essas crianças inicialmente elas não têm o brinquedo funcional, né? Aquilo que uma criança típica, ela pega uma bonequinha janana, a uma criança típica, tu vai ter que mostrar para ela como brincar com essa bonequinha, como nanar essa bonequinha. O menininho, como brincar com um carrinho, onde que brinca o carrinho. E nesse espaço inclusivo, então, alegria, a gente foi conversando e foi então crescendo. E também com isso as escolas, né, a legislação também evoluindo e tendo nas escolas a obrigatoriedade, né, de receber as crianças em inclusão,
também o trabalho foi, né, se ampliando, foi crescendo. E quando eu trabalhava ali na Bento inicialmente, né, como professora de primeiro ano, e a minha filha, Ana Paula, foi para a escola regular. Naquela época a gente não tinha monitores nas escolas, né? Eu era professora do primeiro ano e a gente dava aula e tinha crianças com suas características e eram todas acolhidas e se trabalhava. E ali eu acho que foi assim eu acho que foi o start maior para mim de que eu tinha que continuar dentro de escola para mostrar que todas as crianças têm condições e momentos de aprendizagem. E foi aí que eu disse, não vou desistir. Eles têm condições de aprender. A Ana tem o tempo dela, o João vai ter, o José, e assim vieram outras crianças depois. Eu acho que foi assim, um romper de barreiras, porque inicialmente aqui no Quintão, quando eu e meu marido, a gente foi fazer a matrícula da Ana, nos mandaram lá para aquela escola, no túnel, antes do túnel, no Figueirinhas, lá de Pinhal. E aí eu disse, não, nós não vamos levar, eu moro aqui, eu sou professora e eu sou especialista, e a lei é clara da inclusão. Vocês têm que aceitar minha filha aqui na escola. É aqui que eu moro. E é aqui que ela vai fazer parte dessa comunidade. Então, eu acho que assim, foi... A Ana rompeu muitas barreiras aqui no Quintão, sabe? Eu acho que ela foi uma das primeiras crianças atípicas aqui a fazer parte de uma escola regular. E aí foi exatamente o meu momento de não desistir. Por mais portas que me fechasse, por mais pessoas que me achasse louca ou que me dissesse assim, tu acha mesmo que ela vai aprender alguma coisa? Tu acha mesmo que essas crianças vão aprender? E até hoje eu escuto isso. E não de leigos. Eu escuto também de gestores. Eu escuto também de educadores. Né? E por isso que eu não desisto. Porque eu vou enfrentar e vou continuar enfrentando essas pessoas, sabe? E o lugar delas é em todo lugar. É na nossa sociedade, sim. É dentro da sala de aula, no tempo deles, sim. Eu estou somente passando por um momento de uma redução, né, de carga horária, para um momento que eu vou rever muitas questões. Então, eu saí da EMEI, Estrelinha do Mar, não trabalho mais com o atendimento educacional especializado. Retornei à minha origem como professora concursada de anos iniciais. Fui muito bem acolhida pela diretora Shirley aqui na nossa Bento. Estou iniciando um novo trabalho, que é um trabalho de ajudar aquelas crianças na alfabetização que não conseguiram até então, depois de 3 anos da sua caminhada, efetivar a sua alfabetização. Porém, eu não parei, né? Estou reduzindo a minha caminhada profissional. Agora, como mãe, eu continuo atuante mais do que nunca e forte mais do que nunca, e com a certeza de que as nossas crianças têm sim o lugar na sociedade
aonde elas quiserem estar. Vamos dar um minutinho agora para os nossos patrocinadores e já já a gente volta com a professora Rosaura falando mais sobre o espectro autista aqui para vocês. Voltamos aqui com a professora Rosaura. Professora, o que aquelas as mães atípicas mais comentam com a senhora, mais falam com a senhora? Qual que é aquele grito silencioso que elas têm que ninguém escuta? O que mais passa Socorro. pela vida dela, aqueles gritos de socorro? O que mais chega nos seus ouvidos? Como profissional e agora de mãe para mãe, né? Que eu continuo tendo muita amizade, né? Com as mães que eu atendia profissionalmente, né? As crianças. Mas o que mais as mães sentem é a falta do acolhimento, do pertencimento. O que é esse pertencimento? O meu filho pertence a este local. Tem um passeio na escola e daí ligam e dizem, olha, não vem amanhã porque amanhã tem um passeio. Então não dá para ir. Isso não é pertencimento. Isso não é inclusão. A gente está brincando de inclusão. A gente está fazendo de conta de inclusão. Então, assim, o que as mães sentem falta é dessa acolhida, né? Desse pertencimento. Tem uma festinha, ou na escola, em qualquer outro lugar. E aí a pergunta fica, o meu filho vai poder ver? Ele pode ver. É isso que as mães mais falam, né? Comentam e se trocam, né? Nesse momento. Ou outra mãe, ainda ontem à noite, conversando comigo, né, de mãe para mãe, né? Eu quero deixar bem claro que não é de profissional aqui do AEE, a Rosaura, é de mãe para mãe, né? Uma mãe me colocando, amiga, o meu filho pega o ônibus e vai para a escola. Eu conto no relógio, não leva 30 minutos, a escola está me chamando. Eu tenho que pegar o Uber, porque o ônibus não tem. Caminhar até lá, como? Então, a lei me obriga a colocar o meu filho na escola. Mas a escola não consegue ficar com o meu filho. Eu tenho que buscar o meu filho. Então, meu filho não pertence à escola. E eu tenho que mandar o meu filho para a escola, porque tem um aspecto legal, que daí o conselho tutelar vai me cobrar. Mas é esse faz de conta, minha amiga, que eu tenho que fazer? Então, são essas falas que eu escuto das mães. Entendeu? É essa dor. Porque isso não é uma fala, gente. Isso é uma dor. Vamos colocar bem o sentimento aqui, né? Porque enquanto estão lá todas as crianças dentro de uma escola, interagindo, brincando, rindo, fazendo um trabalhinho, um recorte, aprendendo, uma mãe já é chamada para buscar. E essa criança é privada de ficar na escola, porque ela surtou. E, como diz o Dr. Paulo, eu adoro muito o Dr. Paulo de Tarso,
o neurologista, o Dr. Tiago de Castro, neurologista, a criança não surta por surtar. O que aconteceu antes? Né? Será que ninguém viu antes o que aconteceu para não chegar naquele momento maior de dor dela? Porque aquele grito, aquele choro daquela criança é a voz dela falando algo que ela não está se sentindo bem, que ela não está legal. Então, não dá para a gente prever para não chegar naquele ponto, né? E aí as crianças não poderiam ficar um pouquinho mais na escola? Não poderiam conviver um pouquinho mais com as outras crianças? Não poderiam brincar um pouquinho mais? Então, essas são as falas das mães. Sim. Pois é, a próxima pergunta que eu queria falar para a senhora, assim, ó, o que a sociedade comete, assim, de equívocos que faz com as crianças, que não poderia acontecer? A sociedade toda, ela não está preparada para as crianças atípicas, né? Para os alunos atípicos. E eu coloco assim, ó, dentro do Ministério da Educação e Cultura. Vocês podem até me achar louca como professora, mas toda professora tem um pouquinho disso, né? Porque a gente vê assim, ó, que nos países desenvolvidos, que não tem problema de dinheiro, existe a inclusão, tá? E eles permaneceram também com classes especiais, certo? Sim. E o Brasil tão maravilhoso, tem tanto dinheiro, tem tantos recursos, ele acabou com tudo. E há 20 anos ele está remando com a inclusão na escola. E as crianças sofrendo. Por quê? Porque não tem capital, não entendem uma lei, porque não sabem interpretar, não sabem também aplicar os seus conhecimentos dentro de salas de aula cheias de alunos, né? Os alunos assim, ó, demais, né? Um grupo, então quiseram fazer escolas inclusivas, como dizendo, abre a porta, toca tudo para dentro. E aí também, aí é tudo culpa do professor, e não é, gente. O professor, ele não pode fazer um milagre, né? O professor com 30 crianças ali, né, sem recurso nenhum, salas, né, sem material, não tem massinha de modelar, não tem papel, não tem tesoura, não tem cola e etc e tal. E eu não estou falando daqui, eu estou falando do Brasil, geral. Tá? Eu quero deixar bem claro, sim. Brasil. Então, assim, o Brasil, ele tinha que ter um outro tipo de pensamento, de eu ter uma escola inclusiva, sim, mas preparada, que eu tivesse profissionais qualificados, número de alunos em turma menores para eu acolher aqueles alunos, tá? Portugal, que é o país, é o maior e melhor país em inclusão, desenvolvimento, ele não acabou com as classes especiais e nem com as escolas especiais. Por quê? Porque há um momento, porque cada criança é uma, certo? Então, eu tenho TEAs, né? Com suporte 1, 2 e 3. Aquele TEA de suporte 3, muitas vezes eu não posso colocar de imediato dentro de uma sala de aula com 30 crianças. Por quê? O som,
o barulho, a luz pode me perturbar. Agora, o que eu posso fazer com esse TEA nível 3 numa escola inclusiva? Preparar em classe até ele chegar naquela classe. E eu não estou excluindo ele da escola. Eu não estou tirando o direito dele aprender, porque ele vai poder aprender com uma especialista naquilo ali, porque aquela especialista, ela vai ter a metodologia adequada para desenvolver aquelas habilidades naquelas crianças. Mas o Brasil, ele resolveu fazer uma inclusão mentirosa, que foi para quê? Eu acho que foi assim, ó, diminuir gastos. Exatamente, economia. Sabe? Diminuir gasto. Olha, estão gastando muito, minha gente. Então, porque o especialista lá na escola especial, tu tem que pagar mais. Sim. Então, nós vamos colocar todo mundo dentro de uma escola e vamos fingir que é uma escola inclusiva. Porque nós não temos no Brasil escola inclusiva em nenhum lugar do ponto do país. Não temos escola inclusiva. Eu vou te dizer assim, ó, com toda a franqueza, nós temos professores, né, como eu, que temos muita vontade de uma escola inclusiva, que respeite, que faça pertencimento dos alunos, né? Às vezes, colegas minhas, psicopedagogas de clínica, acham um absurdo eu, uma psicopedagoga e uma neuropsicopedagoga, dizer isso. Agora, eu ser uma neuro ou uma psicopedagoga de clínica de 40 minutos é diferente de uma criança ficar 4 horas numa sala de aula e dentro de uma escola. A escola tem que estar preparada, a escola tem que ter materiais, a escola tem que ter profissionais. É no Brasil que precisa acordar. Acorda, Brasil, não é desse jeito que se faz a inclusão escolar. Eu queria concluir aqui a minha pergunta assim, ó. Primeiramente, é uma crueldade que a senhora me passou de uma mãe receber isso aí em casa, dizer assim, meu filho não pode, eu sou mãe, meu filho não pode ir no passeio, meu filho não pode participar da festinha. Isso aí, ó, é comovente demais, dói em mim que não participo, né? Não tive não tenho esse contato com crianças assim, eu ainda não tenho, mas depois que eu comecei a perceber que tinha, né, esse índice alto de criança autista, né, comecei a conviver, porque nos chamavam pela causa animal, e daí eu me deparava com famílias que tinham crianças, né, assim, especiais, e daí me chamou a atenção, né? Então acho que começou a despertar a meu querer conhecer mais, né? Por isso que a senhora está aqui explicando a situação para a gente poder entender também. Nada melhor que a senhora está aqui explicando. Outra coisa, ia falar também com a senhora sobre isso, sobre as escolas especiais, porque, como a senhora me disse, nos relatou agora, o Brasil mudou isso de uns anos para cá, tá? 20 anos para cá. Eu participo dessa história há 20 anos para trás, mais de 20 anos para trás. Porque eu tenho na família, né, 2 irmãos que participaram da escola especial. Eu vim de Canoas, eu não sei como é que tá lá em Canoas, mas foi a escola Pestalozzi, em Canoas, que tinha, né, tinha parceria com a prefeitura. Meus pais não tinham condição de pagar, porque eram, até eu não expor aqui que eram meus irmãos, mas hoje em dia fazem parte da sociedade normal, é isso que eu queria mostrar, sabe? Porque assim, meu irmão rodou 3 anos na primeira série, e daí os professores não sabiam por quê, né? Neurologista dava medicação, né? Não sabiam, né? E nem o nível, a gente não sabia nada, né? Então, para mim, isso aí é fora da casinha. Nível 1, nível 2, nível 3, eu não entendo o que é. Depois, se a gente tiver oportunidade, ou noutra entrevista, a senhora vem passar para nós, tá? E daí eles participavam da escola especial, que no máximo tinha 5 alunos,
4, 5, até 7, 9, eu acho que era o limite deles. E tinha professora especializada naquilo. E as crianças eram de todas as áreas, de todas as necessidades, era deficiente físico, ou era o deficiente, ou tinha o... Ai, me fugiu a palavra do outro... As outras crianças, que era mais comum na época. Mas era síndrome de Down. Síndrome de Down, isso me fugiu a palavra. Exato. Eu tenho uma prima também assim, sabe? Então eles participavam e não tinha aquele descaso, era todos unidos, todos se viam bem. O ônibus, quando a gente pegava que ia com eles para levar, não tinha, né? Aquela discriminação, não tinha. Hoje em dia, que há discriminação para tudo, hoje em dia fizeram uma coisa horrorosa entre que as pessoas são discriminadas para tudo, e não é isso aí, né? E quanto à escola, essa aí especial, que eu ia perguntar para a senhora, pois é, então quer dizer que o governo tirou, dizendo que vai eliminar gastos, sendo que não quer realmente investir no que dava capacidade às crianças, resultado, porque meus irmãos saíram com profissionais da área. Meu irmão fez marcenaria, tinha na escola aula de marcenaria, saiu marceneiro com a profissão. Hoje em dia trabalha, é soldador. Meu irmão faz de tudo. E a minha irmã também trabalha numa empresa grande, tudo tranquilo. Passou aquela fase, porque é uma fase de desenvolvimento. Passou, foi só no início. E na época ainda se dizia assim, o neurologista afirmava que era dificuldade de aprendizado. Era isso que era constatado. E estudaram a escola com outros, com os problemas maiores, e foram bem-sucedidos na vida. Hoje são capazes, né, de ter sua própria vida. Então é isso que eu digo, né? Essa falta de escola especial falta para nós. Há uma necessidade e precisa ter. Então era isso que eu queria concluir. E não sei se o André vai... Sim, hoje em dia a gente escuta muito a palavra neurodivergente. A gente não entende o que é neurodivergente. A senhora tem como explicar de um modo simples para que todo mundo que está assistindo entenda o que é a palavra neurodivergente? Certo. O neurodivergente porque assim, para a gente saber o que é um neurodivergente, nós temos que ter o conhecimento dos padrões do desenvolvimento infantil, certo? Então, por exemplo, com quantos meses uma criança engatinha, começa a balbuciar, a dizer as primeiras palavrinhas, tá? Olhar nos teus olhos, apontar, tá? Então, esse é o quê? Os parâmetros do desenvolvimento infantil dentro dos padrões, né, de faixas etárias estabelecidas. O neurodivergente, o que acontece? O neurodivergente é quando acontece um atraso nesse desenvolvimento, certo? Onde há um prejuízo nesse desenvolvimento. Então, ele é um neurodivergente. Essa criança, essa pessoa, tá? Não sei se eu consegui fazer mais simples possível, porque não adianta a gente usar os termos bonitinhos e a gente não saber na prática o que é um neurodivergente, né? É um atraso. Só. É um atraso no seu desenvolvimento. Pode continuar. Na tua opinião, o que é a escola, a comunidade, a cidade, o entorno da gente? Hoje em dia a gente é uma sociedade. Certo. O que é essa sociedade, o mercado que nos atende, a escola que a gente frequenta, a farmácia, os locais públicos, o que eles precisam entender para poder ser realmente inclusivos? Exato. Essas políticas públicas, né? Porque por exemplo, nós aqui, vou dar um exemplo muito simples e simplório, tão pequeno, né? Do nosso balneário. Nós temos um único mercado grande, né? Daqui.
todo chove, claro, em todas as praias ficam alagadas, né? Uma estrutura. Agora, como é que um cadeirante vai fazer compras ali no sul, naquela lagoa? Como é que um idoso com, né, uma bengala ou um andador vai conseguir atravessar e ir até ali? Né? São essas pequenas coisinhas que eu vejo, assim, é tão simples a gente ter esses cuidados dessa inclusão social para todos, né? Para todos. Eu já acho assim, já melhorou bastante, porque eu vejo, claro, como é um lugar pequeno, as gurias ali do mercado, do Assum, quando eu vou com a minha filha, né? E ela agora, no momento, também está cadeirante, porque o TEA também ela tem um problema motor, e ela vai com o seu cordão, né, para mostrar que ela é uma neurodivergente. E nós temos, por lei, né, a preferência do atendimento na caixa, né? Antigamente, a gente ficava naquela fila enorme, os nossos filhos chorando, não por falta de educação, porque eles se desorganizam neurologicamente, né? E aí chora e grita, se joga no chão. Não é porque a mãe não deu educação, tá? E que agora elas prestam atenção, está mais esclarecido e já abre uma caixa rapidamente para, no meu caso, eu ser atendida. Isso é uma evolução, né? Nós temos que evoluir na acessibilidade, né? De entrar em loja, como a gente vê, né? As nossas calçadas, degraus, né? Para poder subir, o atendimento, né? No mercado, numa loja, entrou aquela criança, ele vai ter que ser atendido mais rapidamente. O tempo dele é diferenciado. E que a gente pudesse favorecer isso, né? A sociedade acolher nesse sentido. E nessa sua história, nessa sua longa história já, né, na sua caminhada, um momento emocionante, uma história assim que lhe marcou, que a senhora pode dividir com nós. Olha, nós tivemos assim, ó, muitos momentos, né, com a Ana, muitos momentos mesmo com a Ana, de dificuldades, né, mas também de muito acolhimento. E eu vejo que hoje em dia as pessoas estão mais abertas para ajudar a acolher. Com todo o sofrimento que nós, mães, passamos e vivemos no dia a dia, as pessoas não têm mais medo de chegar perto dos nossos filhos, porque o autismo não é uma doença, é uma deficiência, ele não pega. Né? E agora ninguém mais tem medo de tocar nos nossos filhos, de estender a mão e puxar quando a gente precisa, né? Então eu vejo assim, ó, com a Ana, principalmente, que o carinho dessas pessoas no mercado, no assunto. Quando eu vou, a tia da padaria, ela é maravilhosa. Porque ela diz, oi, prof, oi, Aninha, hoje tu veio fazer compra. Gente, isso é maravilhoso. Isso é divino. A sensibilidade das pessoas. A Ana
pertencendo à padaria através dessa maravilhosa pessoa. Quando ela me diz: oi, prof, oi, Aninha, tu veio comprar pão com a mãe? Não, ela veio comprar cueca virada, tia, que ela adora, e a tia já vai pegar a cueca virada para ela. Gente, isso não tem preço. Isso é amor. E a Ana fica feliz também. Muito. A Ana ri muito ali com a tia da padaria. Então, isso me marca bastante. Esses pequenos gestos, sabe? Esse gesto é desse tamanho. É um valor imenso para a mãe da Ana e para a Ana. Porque a Ana sente aquela pessoa que está acolhendo. Né? Aquela tia dali que está vendendo pão, olhou para a Ana como ser humano e disse: a Ana está aqui, a Ana veio comprar. Não teve um olhar diferenciado. Não teve um olhar diferente. Que conselho a senhora daria para as mães atípicas que se sentem sozinha? Eu acho até que a palavra sozinha, eu acho que se sente hoje invisíveis. Não só pela sociedade, às vezes pelo governo também, que a gente costuma conversar com as pessoas, às vezes elas têm dificuldade até de comprovar o espectro autismo para poder receber um benefício, porque a mãe atípica ela tem que ter um cuidado redobrado. Então, assim, muitas vezes ela não pode trabalhar, muitas vezes ela não tem o marido acompanhando, ela não tem um familiar, então ela se priva de muitas coisas e acaba ficando invisível por essa sociedade, né? Acaba assim, que conselho a senhora consegue dar para elas, para ver uma motivação para elas? Porque hoje em dia a gente está sem estrutura. A gente não tem estrutura, nosso país, a nossa cidade, o nosso estado não tem estrutura para comportar isso. Mas, além da estrutura, ainda tem a insensibilidade das pessoas. Tem, a insensibilidade, né? De fato, uma mãe TEA com suporte, qualquer suporte, 1, 2 ou 3, gente, é muito difícil trabalhar. Eu vou dizer para vocês assim, ó, é muito difícil. Eu ainda estou na ativa porque eu tenho o suporte do meu marido, certo? Mas é muito difícil. Hoje em dia, tu comprovar também que o teu filho é TEA, o diagnóstico, o GERCOM tem que entrar numa lista do GERCOM, né? Que é de todo o Rio Grande do Sul para marcar o médico neurologista. Né? E aí vocês vejam bem isso, eu volto a citar o Dr. Paulo Liberatos, que ele fala bastante. Como é que um neurologista, em uma consulta de 30 minutos, ele vai diagnosticar que o teu filho tem o transtorno do espectro autista? Porque o TEA não existe exame. E tem alguns ainda neurologistas, sabe, que mandam, pede para fazer tomografia, ressonância, eletroencefalo. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é para perder tempo ainda mais da criatura, da mãe e da criança para ter atendimento. Porque nenhum exame fala que ele tem o espectro autista. Nenhum exame de sangue fala, nenhum exame de imagem. O eletroencefalo, ele lê as ondas cerebrais, se a criança vai ter a convulsão, epilepsia ou não, mas não o autismo. E aí a matação de tempo, e aí entra o danado do giro do dinheiro, né? Nessa massa, né? Nesse sistema danado. Então, o que precisava? Os neurologistas se unirem com os psicopedagogos, com os neuropsicopedagogos, com os professores de AEE, com os professores de aula, terem por escrito, porque o transtorno é comportamental.
é comportamento. Então, se tu acha que o neurologista, numa consulta de 30 minutos, ele vai ter a certeza absoluta que aquela criança é TEA? Quantas consultas aquela criança vai ter que voltar naquele neurologista para ter um diagnóstico? Para a mãe poder ter a visibilidade de ganhar um LOAS, para ela poder comprar comida em casa, porque ela não pode trabalhar, certo? E não é preguiça. E a gente escuta Sim. ainda, às vezes, pessoas dizendo: ah, mas olha a unha daquela mãe. Escuta, porque ela tem um filho autista, ela não pode pintar unha? Ela tem que andar suja e descabelada? Ela deixa de ser mulher vaidosa? Que isso? Que isso? Então, assim, ó, essa agilidade que falta, sabe? Desses canais, de ter essa união mais para acelerar. Porque o GERCOM tem casos ali de 1 ano, que aquela criança está perdendo tempo de uma estimulação precoce. Porque hoje em dia, no meu último pós-graduação que eu fiz em autismo, os neurologistas são claros. A partir dos 4 meses, tu já consegue ver as características e tu consegue já dar atendimento para a estimulação, para que ele tenha qualidade, não é a cura, porque cura não existe, mas qualidade de vida. Ele vai poder viver melhor na sociedade. E aí a mãe perde tempo, porque é muita demora. É muita demora para chegar até o neurologista. E às vezes, o que acontece? Eu acho que também um pouco de assim, ó, de briga por estrelinha, sabe? Não, eu sou o doutor, é só eu que posso dizer se ele é TEA. Ok, o senhor é o médico, mas não é o senhor que convive com aquela criança. Somos nós, professores, somos nós, pais, que convivemos. Então o senhor, doutor, neurologista, tem que nos escutar. E não é pedir esse tipo de exame, porque esse exame não serve para nada. Serve só para o Ministério da Saúde pagar lá as máquinas, porque essa máquina não vai servir nada para o meu filho, nada para essa criança. O que essa criança precisa é de fono, de TO, de psicopedagogo, de neuropsicopedagogo, de educador físico, de música terapeuta, de psicólogo, de psiquiatra. Vocês estão entendendo? É uma rede que ele precisa. E se perde tempo nesse desenvolvimento. Agora até mesmo, vocês vejam assim, eu sou psicopedagoga, a nossa profissão não é regulamentada, né? Então, tem a PL que para sair, mas aí assim, ó, eles ficam brigando por quem, até os convênios. Agora os convênios vão ter que pagar a psicopedagoga. Os convênios vão ter que pagar o neuro. O SUS vai ter que pagar uma psicopedagoga. É dinheiro que está envolvido e não é a vida humana que está envolvida naquilo ali. Entendeu? Então, assim, ó, para um pouco o valor humano que tem que estar em primeiro lugar. A criança tem que estar em primeiro lugar. Essa mãe precisa do apoio para o filho e para ela. Quem que atende essa mãe? Quem é que dá um colo para essa mãe autista? Ela tem um direito de ir numa psicóloga? Aonde que tem uma psicóloga para essa mãe?
Quem escuta esse choro dessa mãe, que dá um colo para essa mãe? Ah, ele só come frescurinha. Não é frescurinha, é uma criança que tem seletividade alimentar. Hoje até eu estava conversando exatamente com um médico do desenvolvimento da minha filha, que ela toma cannabis, e eu estava falando com o doutor Matheus. Doutor Matheus, a Ana entrou de novo num processo incrível, seletivo, que agora ela só quer comer bolo. Então aí vão me dizer o quê? Que a mãe não sabe educar o filho. A mãe, vocês acham que essa mãe não gostaria que ela comesse feijão, arroz, lentilha, brócolis, espinafre, beterraba? Só bolo? É frescura. Não é frescura. Então são essas coisas, sabe? E a gente escuta isso por ignorância, no sentido pleno da palavra. E ser ignorante é a falta de conhecimento. E aí tu diz, ele não é autista, ele é mal educado. Ele é autista, sim, senhora professora. Ele é autista, senhora vizinha. Ele é autista, senhor. Ele se desregula. Há um processamento aqui que não é do mesmo tempo do meu. Então, é essas coisas. E tudo é demorado. E as mães sofrem. Por quê? Porque as mães ficam marginalizadas também. A palavra é essa. Nós, mães, muitas vezes somos marginalizadas. Falta essa empatia, esse envolvimento, esse cuidado. Mas não é para daqui a 20 anos, porque há 20 anos atrás fizeram a lei da inclusão. E a minha filha perdeu tempo. Pouco ganhou com isso. Vão esperar mais quantas décadas? Pois é, dona Rosário, então, o que eu digo agora para a senhora tem aberto nossos olhos, tem aberto os olhos das pessoas que vão ver, né, essa nossa entrevista aqui, né, é bom, a gente quer trazer isso para a nossa TV Beira-Mar, a gente quer trazer o conhecimento que falta para as pessoas, né, trazemos também sobre os voluntários também que já fazem seu trabalho, e a gente fica assim, parece que a senhora está tirando uma venda dos olhos da gente, né? Porque tem coisas que a gente não espera. Eu mesmo não esperava de ouvir isso aí, que uma criança pode ter, que nem a senhora falou da sua filha. Agora ela está no momento de só comer bolo. Daí o que passa na minha cabeça? Mas vai fazer mal para o organismo dela também, né? Então, isso é e aí a gente tem que lidar com outro problema. Exatamente, é isso que me veio na cabeça aí agora. Aí lida com outro problema. É porque a mãe quer? Claro que não. Lógico que não. Que não. Nós não queremos. Nós queremos resolver os problemas, né? Então, assim, eu aqui gostaria de agradecer, né? Por esse espaço. Tem muita coisa, né, gente? Como tem coisa para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Experiências, né? Experiências. Eu vou dizer assim, há 19 anos atrás, era muito, mas muito pior. Muito pior. Muito pior mesmo, sabe? Mesmo a gente continuando sofrendo, já teve uma melhora. E, eu só queria deixar claro assim, que quando eu coloquei sobre as escolas especiais e classes especiais, eu não sou contra a inclusão. Tá? Eu quero deixar claro, porque eu brigo pela inclusão. Enquanto nós tivermos no Brasil a LDB funcionando, com esse escrito, eu vou brigar muito por esse escrito. Mesmo eu tendo as minhas ressalvas e os meus conhecimentos científicos para tal, certo? Eu sou a favor. Lugar de criança na escola, é lá.
E é lá que nós vamos colocar e essa criança ser feliz. Tudo a seu tempo, no tempo certo da criança, até ela se adaptar. Isso aí que falta esse detalhe aí que não está bem feito ainda. Mas numa escola normal poderia ter, que nem agora a senhora falou da classe, né? Poderia ter, tipo assim, uma sala de aula específica para elas. Mas ontem mesmo eu assisti, eu gosto muito do professor Peçanha, ele estava em Portugal mostrando as salas de aula. E ali ele estava colocando exatamente a escola inclusiva de Portugal. E aí tem essas salas que eles vão fazer essa ponte. Sim. Você está entendendo? Seria melhor. O número é menor de crianças. Daí seria inclusão. Daí sim. Isso é inclusão, entendeu? É um modelo. Ele não precisa, como antigamente, às vezes, dizia assim, ó, estudar na escola de Louquinho. Não é isso que eu estou dizendo. Eles não falavam muito. Falavam muito assim, ó. Ela está dizendo isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que escola inclusiva é ter salas inclusivas sendo especiais. Sim. Entendeu? Com um número menor de crianças, onde eles vão poder desenvolver aquelas habilidades e chegar num ponto que eles vão conseguir conviver com 20 crianças daqui a um tempo. Só agora não. Agora ele precisa do tempo que ele vai conseguir brincar, conviver com 8 crianças. Isso é inclusão dentro de uma escola. Não é segregação. Segregação é o que a gente está fazendo. A gente está mentindo que é inclusão. E a gente está segregando a criança. Dona Rosaura, foi muito bom aqui conversar com a senhora, ter esses esclarecimentos que a gente teve agora. Então, assim, para nós fechar, qual a mensagem que a senhora pode deixar para essas pessoas, para todos nós, não só para a nossa sociedade específica, para os nossos jovens que têm o espectro autismo, qual a mensagem que a senhora pode deixar para eles? Não digo de conforto, mas eu acredito até de esperança, porque a gente tá precisando tanto de um pouco mais de esperança, né? De ver a luz no final do túnel, de não ter só aquela promessa, ano que vem vai mudar, no outro ano, a gente queria um pouco mais. O que a senhora espera? A senhora está com 66 anos, o que a senhora espera daqui para frente? Olha, o que eu digo para eles, para as crianças, que eles são capazes, eles conseguem sim tudo que eles quiserem, que aqui, ó, dentro deles, eles têm que colocar na cabecinha, acreditar, eu posso, eu consigo, eu respiro. Quando ele vai se desregular, eu sempre digo isso, vamos respirar, vamos ter calma, eu estou aqui para te ajudar. E é isso que nós temos que fazer, estar ao lado deles para ajudar, acolher, porque eles conseguem tudo, eles vão conseguir no tempo deles, mas com acolhida, com amor. E eu acredito nisso, que nós vamos chegar lá. Talvez eu não veja, pela minha idade avançada, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer escolas inclusivas para todos, em todos os momentos deles estarem dentro da escola. Isso eu creio muito nisso, eu tenho muita fé nisso, dessas crianças. Eu acredito em cada um deles, eu acredito em cada criança, em cada jovem autista, porque eles são maravilhosos e a lição de vida que eles nos dão, nós
deveríamos de ter vergonha, muita vergonha, de muitas atitudes nossas. Porque uma criança autista, eles nos ensinam a ser pessoas que nós deixamos de ser há muito tempo. Muito obrigado a todos, então, que estão nos assistindo. Foi um prazer conversar com a senhora, ter esses esclarecimentos que a sociedade precisa. A gente tem que começar a entender mais das coisas antes de falar das coisas, né? De criticar, principalmente. A gente escutou algumas histórias aqui muito comoventes, até talvez fique um pouco até assim, a gente comece a mudar o nosso pensamento com depoimentos não só de profissionais, mas de mães que nem a Dona Rosaura. Muito obrigado a todos. Não esquece de compartilhar nas redes sociais. Dona Rosaura, muito obrigado de novo. Muito. Obrigada. E o pessoal, siga as redes sociais, continue seguindo. Se você gostou dessa reportagem, fala aí que gostou, manda sua mensagem, dá a sua ideia, seu palpite, alguma mãe que queira vir aqui também. Então, entre em contato com nós, que vai ficar aqui. Ou alguma pergunta também para a Dona Rosaura, se querem que ela volte dando uma explicação, comenta aí que a gente vai trazê-la de volta. Tchau, Obrigada. tchau. Muito obrigado a todos.